Olá, amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Prosseguindo com a nossa playlist de física destinada ao ensino médio, material também importante é você que se prepara para concursos e vestibulares. Chegamos ao estudo do eletromagnetismo. Resolvendo exercícios, vamos ver mais um caso, quando nós temos um campo magnético formado a partir de uma corrente elétrica. Assunto muito cobrado em concursos e vestibulares. Esse foi cobrado na FUVEST São Paulo. Duas retas paralelas conduzem correntes com a mesma intensidade, de 10 amperes. Calcule a intensidade do campo magnético no ponto P, situado no plano das retas, conforme a figura. Sabendo que esse μ, com o zero na base, ele está indicando o quê? A constante de permeabilidade magnética no vácuo. Ele vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros dividido por ampere. É a unidade. E nós temos 5 opções, todas elas em notação científica. Vamos ver qual delas é a correta. Está dizendo que nós temos que calcular a intensidade do campo magnético no ponto P. Mas observe o seguinte, a figura que o candidato recebeu. Nós temos aqui as duas correntes. Elas estão no mesmo sentido, ok? E o ponto P está entre elas. Então nós teremos que usar aqui a regrinha da mão direita, para a gente observar o sentido do vetor campo magnético, ok? Então teremos que usar a regrinha da mão direita. Então nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos calcular separadamente as duas intensidades. Quando eu analiso esse ponto P em relação a essa corrente, que está distante 5 centímetros. E depois, quando eu analiso a intensidade para esse ponto distante 10 centímetros dessa outra corrente. Ok. Então vamos usar a fórmula que nos dá a intensidade do campo magnético. Essa aqui, é uma grandeza vetorial, é igual ao μ, esse zero na base, dividido por 2π, vezes a intensidade da corrente, dividido pelaquela distância, que na verdade representa um raio. Então vamos começar fazendo essa aqui. Eu vou chamar então de B1, só para diferenciar. O que vai mudar? Só essa medida aqui, comparada com essa. A constante de permeabilidade magnética no vácuo, aqui está, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Eu vou dividir por 2π, isso é muito prático, vezes a intensidade da corrente, que é 10. Nós vamos dividir, nesse caso, por 5 centímetros. Devemos passar ou transformar em metro. Então é 0,05. Ok, já podemos fazer essa conta direta aqui. Quando eu vou dividir 10 por 0,05. É prático tirar vírgula. Para isso tem que multiplicar por 100, numerador e denominador. O 10 vezes 100 vai virar 1000. E aqui 5. Então nós teremos 200 aqui. Então essa divisão 10 por 0,05 dá 200. Fiz sem calculadora. Então vamos para a resposta aqui. Vamos dividir o 4π por 2π, simplifica esse com esse, 4 dividido por 2 é 2. Trago já esse número para cá. E sobrou 10 elevado a menos 7. Dois vezes 200, 400. Vezes 10 elevado a menos 7. Vou parar por aqui. Tesla. Ok, depois a gente vai ter que fazer um cálculo final. Agora vamos trabalhar com a outra situação. É quando eu vou pegar essa distância aqui, de 10 centímetros, do ponto P até essa corrente elétrica.
Então a fórmula é a mesma, eu vou substituir direto. Então agora eu vou chamar de B2. A constante aqui está, é 4π vezes 10 elevado a menos 7, não vai mudar aqui, dividido por 2π, vezes, agora a intensidade é a mesma, só vai mudar a distância. E agora a distância é 10 centímetros, em metro é 0,1. Vamos resolver também essa parte aqui do lado. Para tirar essa vírgula, tem que multiplicar por 10. Então, em cima, 10 por 10 é 100, multiplicando. E agora aqui virou 1. Então, nós temos 100. Então, isso aqui, vamos trocar por 100. Então, é B2. Aqui eu vou dividir novamente esse com esse, vai sobrar só um 2. Vou trazer o 100 para cá. E tem ainda o 10 elevado a menos 7. Ok. 2 vezes 100 é 200. 10 elevado a menos 7 Tesla. Então eu encontrei as duas intensidades. Relacionando esse ponto com essa corrente, a intensidade é 200 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Relacionando desse ponto até essa corrente, nós conseguimos essa intensidade. 400 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Ok. Agora vamos fazer um estudo que a gente já viu nos vídeos anteriores, da mão direita. Você vê que não está numa posição favorável, isso aqui para a gente mostrar para você. Então eu vou fazer um novo desenho à parte. Então nós temos aqui a representação do esquema original, só que na posição mais favorável. Aqui nós temos as correntes elétricas, elas estão em paralelo, e o sentido é de baixo para cima, é o mesmo para as duas. Então, vamos aplicar a chamada regrinha da mão direita. O que a gente faz? A gente coloca o dedo polegar em cima, no sentido da corrente, e passa por baixo do condutor os outros dedos. Então, em primeiro momento, quando eu coloco aqui, ó, esses dedos aqui que estou batendo, indica a entrada. Então, é a entrada do vetor campo magnético. Entrada, entrada. Só que nós vamos nos encontrar no ponto P. Então, eu vou passar por baixo do condutor e vou chegar aqui. Então, eu vou estar saindo. Então, deixa eu fazer uma representação aqui. Para essa corrente, eu vou estar saindo aqui. E quando a gente sai, a gente tem esse símbolo. Para o observador que está aqui na frente dessa folha. O símbolo de sair é a ponta da flecha. Agora, para esse caso aqui, o que vai acontecer? Como eles vão se encontrar aqui, ó, eu vou colocar o dedo aqui e vou colocar esse movimento de entrada. Então, evidentemente que já chegou. Então, aqui eu vou ter esta situação aqui. Aqui é entrada, e a entrada é indicada pelo finalzinho da flecha. Ela está entrando no papel. Então, é a ponta traseira da flecha. Então, como nós temos aqui um símbolo de entrada e aqui um de saída, nós temos que subtrair aqueles valores que a gente encontrou. Então, na verdade, nós vamos ter uma resultante para essa intensidade. Eu vou pegar o B1, que é maior, e vou retirar o B2, que é menor. Por que o B2 é menor? Por causa da distância. A distância dessa corrente a esse ponto é exatamente o dobro dessa. Então você vê, ó, que aqui é 400 e aqui é 200. Porque as grandezas, intensidade do vetor campo magnético e a distância do ponto até a corrente são inversamente proporcional. Já mostrei isso no vídeo anterior. É B1, então, menos B2. 400 vezes 10 elevado a menos 7. 400 vezes 10 elevado a menos 7 menos 200 vezes 10 elevado a menos 7. 400 menos 200, 200. Sobrou 200 e a gente mantém o 10 elevado a menos 7. Isso é um conhecimento prévio sobre notação científica. Tesla. 200 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla.
Mas eu não tenho essa opção nas respostas, porque elas estão em notação científica. Então eu escrevo 2. Pode ser assim, 2,0 é 2. Agora vezes 10, e agora eu trabalho o expoente. Aqui eu tinha 200 vezes 10 elevado a menos 7. Esse número é grande, se transformou em 2. Então para isso eu tenho que somar a quantidade de casas que a vírgula se deslocou. Estava aqui, pulou 2 casas. Então é menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2, menos 5. Tesla. Então aqui chegamos à resposta. 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. É a intensidade do campo magnético no ponto P. Ok, pessoal, nós tivemos que fazer essa interpretação para podermos dar a resposta correta. É assim que você deve proceder nos casos similares. Gostou? Dê like para o nosso vídeo, compartilhe, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Se você fortalece o meu trabalho, você mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante. Então ele vai chegando a mais pessoas. O like é fundamental, assim como a inscrição e como o compartilhamento. Meus vídeos têm essa característica. De forma simples, eu converso com você, mostro propriedades, demonstro fórmulas ou resolvo exercícios como se estivesse trabalhando no seu caderno, no seu material. Até o próximo vídeo, veja a playlist completa. Tchau!